E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês mais um vídeo de review, desta vez falando de um quadrinho, na verdade um ônibus, né, do Hellboy, que é Hellboy Histórias Curtas Volume 1, que faz parte do universo criado pelo Mike Mignola. Você precisa ter este material aqui para ler a história principal do Hellboy, que está compilada em 4 volumes publicados pela Mitos aqui no Brasil. Na verdade não, mas as histórias que estão contidas neste ônibus aqui e no volume 2 também, eles ajudam a entender um pouquinho mais do passado do Hellboy. Trazem alguns detalhes que ajudam a entender melhor, né, a passagem do Hellboy durante os 4 ônibus da história principal, digamos assim. Mas, repito, este material aqui ele não é obrigatório, apesar de ajudar a preencher algumas lacunas. Bom, esta aqui, vou mostrar mais uma vez, é a edição brasileira da obra, tá? Publicada pela editora Mitos no ano de 2021. O preço de capa no lançamento desse material aqui foi de R$ 109,90, mas é bastante comum encontrarmos ele com um bom desconto no site da própria editora. Nós temos aqui uma capa cartão, né? Não é um ônibus de capa dura, que tem sido o padrão adotado por outras editoras. Aqui a Mitos optou por um material menos luxuoso, digamos assim. O papel é crochê. A encadernação do meu não veio tão legal. Depois eu mostrarei para vocês por que eu estou dizendo isso. O formato é 17 por 26 centímetros e conta com 372 páginas de histórias e também de alguns extras. Então, na verdade, 372 páginas são o total, ok? E antes de eu dar a minha opinião para vocês sobre a arte, os personagens e as histórias contidas aqui, eu convido você, se ainda não faz parte, entre no nosso grupo de WhatsApp. É um grupo de bate-papo, de discussões. Nós falamos basicamente sobre mangás, mas também há espaço para discussões relacionadas a outros quadrinhos. E se você quer ajudar o canal de alguma forma, né, a trazer mais conteúdo, tem também na descrição deste vídeo o link para você realizar as suas compras na Amazon. E te agradeço já antecipadamente por fazer isso. Então agora vamos para a nossa mesinha dos desejos para conhecer esta edição mais de perto. Mostrando agora a edição física de Hellboy. Pessoal, o quadrinho de Hellboy é sensacional. Eu me rendi completamente ao universo criado pelo Mike Mignola. Eu conhecia já o personagem dos filmes, como comentei para vocês, e agora estou conhecendo e acompanhando pelos quadrinhos, né? Então, nesse volume 1 nós temos algumas histórias muito boas, algumas que não são tanto, mas na grande maioria são histórias muito boas. Aqui todos participaram com o Mike Mignola como roteiristas, né, dentro da história. E aqui a minha reclamação da edição, reclamação não, né, mas a costura aqui, principalmente nesse primeiro aglomerado de costuras e no aglomerado final, elas estão à mostra, tá? Então eu tenho até um certo receio de que isso aqui futuramente possa vir a descolar. Bom, já vou abrir um pouquinho mais para cá, inclusive aqui, ó, dá para ver bem, né? E, enfim, a costura não ficou legal nesse material. Mas continuando aqui, para vocês terem uma ideia da qualidade do material que nós temos aqui, o Mike Mignola precisou de apenas 2 páginas de história para deixar bem claro que o Hellboy ele nunca mais será um aliado dos seres que reinam no inferno, né, desse universo aqui. Tudo por causa de panquecas. Sensacional. Eu ri muito quando eu vi aquela cena. A genialidade, né, na criação de histórias do Mike Mignola é algo que me surpreendeu bastante. Até para ver que aqui não fecha direitinho, né? Essa parte fica aqui da costura que está mais aberta, ele já fica, né, meio que descolando, sei lá. Tô com receio desse material. Mas algumas histórias aqui são de antes, né, do Hellboy sequer ser cogitado como um membro do BPDP. Como, por exemplo, uma história que mostra quando ele tinha 2 anos de idade, né?
E outras histórias, entretanto, são bem posteriores, quando ele já fazia parte do BPDP, histórias que se passam, por exemplo, depois daquele ônibus, né, do Hellboy e o BPDP 1952 a 1954. Como, por exemplo, a história do casamento do Hellboy. Olha só, eu não sabia que o Hellboy já foi casado, né, pobrezinho. Enfim, existem aqui muitas informações que eu desconhecia, como eu já disse, né, no primeiro vídeo do canal sobre Hellboy, que foi uma resenha, né, sobre Hellboy e o BPDP, 1952 a 1954. Meu primeiro e único contato com o Hellboy haviam sido, de fato, aqueles filmes, né, de 2004 e o outro de 2018. Então, por exemplo, nós temos aqui a história, né, que o Astaroth, que é o tio do Hellboy, tenta convertê-lo novamente às forças do inferno, de certa forma, e entra em ação aqui a irmã do Hellboy, né, a Gamori, que claramente deseja a morte do nosso protagonista. Foram duas informações novas para mim, só que essa informação não foi passada diretamente aqui neste ônibus. O que acontece é que os personagens aparecem aqui, fica algo nas entrelinhas e eu acabei pesquisando um pouquinho sobre eles. Não muito, apenas o básico para não tomar spoilers, né, com relação a outros materiais que já foram publicados. O Hellboy, nós não podemos nunca nos esquecermos, ele é o arauto do Apocalipse, né? Mas ele não nasceu com todo esse poder dele. Nós vimos principalmente nos filmes. Muitas das histórias aqui, ele conseguiu a vitória por sorte, de certa forma. Como, por exemplo, né, no conto A Natureza da Fera, em que o Hellboy acaba enfrentando um dragão, né? O desfecho, eu confesso para vocês, foi algo inesperado para mim, mas a forma com que ela ocorreu eu achei sensacional. Eu gostei muito dessa história. O maior arco que nós temos aqui nesse ônibus conta a passagem do Hellboy pelo México, né? E ele começa com uma história lá sendo contada no ano de 1982 e conta como uma breve participação aqui do Abe Sapien como ouvinte, né, ao lado do Hellboy. E basicamente o Hellboy conta então uma história que ele teve com 3 irmãos mexicanos, né, que eram lutadores de luta livre. O pessoal aqui nessa parte do México é todo meio estereotipado, né, mas ainda assim fica legal. Aqui, por exemplo, que nós estamos vendo já é uma história dele de volta aos Estados Unidos. E como eu disse antes, o Hellboy é o arauto do Apocalipse, mas ele não nasceu com todo esse poder, né, que nós conhecemos. Então, nem todas as histórias terminam bem aqui. Nem sempre o Hellboy termina como um vitorioso. Isso te dá, né, um ar de realidade que nos lembra que o Hellboy, na verdade, não é um herói como nós estamos acostumados a ver, principalmente nos quadrinhos, né? Ele está destinado a ser o arauto do Apocalipse. Então, na verdade, ele está aqui, né, sendo uma boa pessoa, talvez, um bom demônio, melhor dizendo, mas ainda assim ele carrega, né, todo esse fardo de um destino que o aguarda. Tem outra história aqui que é sensacional, intitulada O Vigarista, e inclusive é essa que eu estou passando aqui para vocês verem. Deixa eu tomar cuidado para não dar nenhum spoiler. E envolve bruxas, né, venda de alma, que provavelmente foi o conto que mais prendeu a minha atenção neste ônibus aqui. Ou então também tem o conto do cadáver, que o Hellboy precisa sepultar um cadáver que é bem ativo na fala, e ele precisa realizar esse sepultamento em um local sagrado dentro de um determinado tempo, para que ele consiga assim salvar, né, uma bebê que foi raptada por alguns dos seres insólitos que aparecem aqui. Então tem bastante esboço também aqui na parte dos extras, né, de como foi montado os desenhos do Hellboy, né, o cenário, enfim. Bastante comentários também dos ilustradores. Enfim, vamos buscar quantificar o quanto eu gostei
da obra aqui desse ônibus de Hellboy. Primeiro de tudo, gostei. Compraria novamente, faria a leitura mais uma vez, a obra é boa. Quem conhece Mike Mignola sabe disso, quem não conhece, eu convido a conhecer um pouquinho do universo de Hellboy. Mas também preciso dizer que eu gostei destas histórias curtas aqui um pouquinho menos do que o ônibus anterior que eu li, que é o Hellboy e o BPDP. Me parece que o Hellboy ele é trabalhado como um personagem melhor quando ele está acompanhado dos seus parceiros de BPDP, o que não ocorre aqui. Que ele, basicamente, em todas as histórias, ele está sozinho ou acompanhado de algum guia, né, que relata a situação para ele. A arte, eu penso que é boa, no mesmo nível de qualidade daquele outro volume, assim como a história. Então aqui o único diferencial é que eu gostei um pouquinho menos de como o Hellboy é trabalhado, né, como um personagem desta franquia, deste universo de Hellboy. Então, se a minha nota para o Hellboy e o BPDP foi um 8,5, aqui eu daria um 8,33. Repito, não é uma leitura indispensável para quem quer conhecer apenas a história principal de Hellboy, mas é uma leitura muito prazerosa se você quiser expandir o seu conhecimento com relação a esse universo. Diego, não li ainda nenhuma história, nenhum ônibus do Hellboy, né, da história principal, nem o volume 1. Posso ler isso aqui? Pode, até diria que você deve ler isso aqui antes da história principal de Hellboy. É o que eu estou fazendo e aproveito esse espaço para agradecer o Barba do canal Pelas Barbas de Odin, porque ele fez um vídeo sensacional explicando uma ordem cronológica para você fazer a leitura de Hellboy, né? Quais os ônibus você deveria ler primeiro. Inclusive ele faz 2 listas para ajudar nós leitores, né, a conhecermos esse universo de Hellboy. E o vídeo já está ficando longo, nós vamos ficando por aqui. Se você me acompanhou até o final, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.